Esse foi um destaque do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Acesse www.timesbrasil.com.br. Aqui na TV estamos ao vivo com 15 horas diárias de jornalismo de negócios com conteúdo inédito. E agora, você sabe, né? Também dá para acompanhar a nossa programação completa, ao vivo, de segunda a sexta-feira no YouTube. Então acesse o nosso canal e as redes sociais, @o Times Brasil. E com o movimento das grandes corporações de abandonar políticas de diversidade, equidade e inclusão, ainda há algumas, como a Apple, que decidiram manter essas estratégias. Vamos conversar sobre isso agora para entender o impacto dessas ações com quem entende desse assunto e de tantos outros. Camila Farani, que bom receber você aqui. Que bom te ver de novo. Tava com saudade. Semana passada a gente se falou por aqui, mas aqui presencialmente. Prometi que estaria aqui presencialmente. Que bom ter você aqui comigo de novo. Cami, vamos lá. Essa tem sido uma pauta nos últimos meses e na virada de 2024 para 2025, com decisões de empresas enormes, né? Sem dúvida. Aí a gente fica se perguntando, baseado em que se decide desembarcar e o que respalda quem decide continuar investindo nisso, Cami? Eu acho que, antes de mais nada, né, é preciso que a gente faça, a gente remonte algumas épocas atrás, alguns anos atrás, principalmente pós-pandemia. Ali eu estou falando ali de 2020, 2021. Por quê? Porque a partir dali, né, passou-se a ter um movimento de ESG muito forte dentro das empresas. Então, basicamente, se falava cada vez mais do social, da governança, da transparência dessas empresas. E aí, o que aconteceu? Isso ficou muito atrelado ao cenário político, de alguma forma. Então, se você tinha determinada opinião, você era mais esquerda, mais direita, mais republicano, mais conservador. E aí, o que aconteceu? Com as últimas notícias, com a ascensão, mais uma vez, de Trump ao poder, isso ficou cada vez mais acirrado. Algumas empresas decidiram que elas deveriam, num determinado momento, remover ou diminuir a prática de diversidade, equidade e inclusão. Outras empresas, como a Apple, elas decidiram manter. E eu acho que cabe observar, Nath, e todo mundo que nos assiste, que isso, cada vez mais, é uma escolha de acordo com a empresa. Agora, é claro que é importante que você entenda que cada uma dessas empresas tem sua diretriz, tem a sua cultura, tem o seu modelo de governança, tem o seu modelo de acionistas, tem o seu cap table, que é basicamente a composição acionária, e que isso varia muito de empresa para empresa. Eu entendo que você que sim, né? Mas eu continuo defendendo cada vez mais a equidade, a inclusão, a diversidade dentro das empresas. Por quê? Porque, estatisticamente, empresas mais diversas, que é o grande leque, ou seja, a diversidade, ela inclui tudo aquilo que é diverso. Eu gosto até de falar de pluralidade. Você já imaginou o quão chato é a vida quando você tem uma mesma opinião? Gente que só fala o que você já sabe. E só fala o que você quer ouvir? Porque aí vira quase que um regime ditatorial, vamos dizer assim. E aí você não tem opinião de outras pessoas, muitas vezes das próprias mulheres dando vozes, muitas vezes de negros, muitas vezes de pardos, de pessoas com deficiência. Outros pontos de vista, provocações, outros pontos de vista, né, exato. E aí é aquela coisa, né? Você acha que você vai poder colocar o chapéu do outro se você não é outro? Vocês prepararam, né? Você e a equipe do Money, algumas artes. A gente trouxe umas lâminas para poder falar sobre isso. Quero ver. Então é importante, né? Uns falam D, outros falam DEI, mas basicamente é diversidade, equidade e inclusão. Então, historicamente e cada vez mais torna uma cultura organizacional mais forte. A gente está falando de uma retenção maior de talentos. As pessoas querem trabalhar e querem continuar trabalhando em empresas assim? Querem trabalhar e isso retém mais tempo aquele colaborador. Por quê? Porque quanto maior o turnover, ou seja, quanto maior as pessoas trabalhando, os colaboradores trabalhando menos tempo nas empresas, o que acontece?
muitas vezes as decisões, os resultados, eles acabam se enfraquecendo, porque você imagina, entra uma pessoa, aí você tem que treinar ela novamente, entra uma outra, você tem que treinar novamente, então aumenta a retenção de talentos. A gente está falando de mais inovação, claro, mais inovação quer dizer o quê? Mais pessoas falando sobre temas, não só temas diversos, mas temas diferentes. Então, isso favorece com que a cabeça pense cada vez mais para a inovação. A gente está falando como uma marca empregadora cada vez mais valorizada. Uns podem falar que isso faz parte de um grande chapéu que é o branding, né? Mas cada vez mais as empresas falando, a marca da empresa sendo mais valorizada. Eu acho que tem um próximo. Legal. Para além a gente está trazendo aqui pontos, né, benefícios que vão para além da questão social mesmo, né? Sem dúvida. De responsabilidade mesmo, né, das empresas. Sem dúvida. E isso foi muito crescente de 2021 para cá. Né? E a partir do início desse ano, né, você começou a ter cada vez mais uma pressão política e uma pressão, muitas vezes, das próprias empresas jurídicas. Você sabe, Nath, que teve uma empresa minha em específico que sofreu um processo porque ela tinha um programa específico para hispânicos. E aí esse programa específico entraram na justiça contra essa empresa, alegando que aquilo promovia só um grupo e aquilo ali cada vez mais valorizava um determinado grupo. Então, ao invés de pensarem que muitas vezes os hispânicos, né, eles teriam menos chances, e isso na verdade não é um dado, isso não é um dado solto, isso é um dado histórico, né, isso é estatístico, eles entenderam o seguinte, puxa, mas ok, você vai favorecer aqui uma base, mas e os outros? Então, é complexo, né, Cami? Porque a meritocracia e tudo mais, tudo isso acabou sendo empacotado, tudo misturado ali com ideologias políticas, com posicionamentos partidários. Sem dúvida, né? Sem dúvida, certíssimo. Então, algumas empresas, elas querem, de fato, eu não vou dizer comprar essa briga, porque para mim não é briga, para mim isso é cada vez mais uma evolução, principalmente uma evolução do ser humano, do comportamento do consumidor, isso vai influenciar lá na ponta, que é o que? É o grande resultado da empresa, né? Muitas vezes pode ser a lucratividade, muitas vezes pode ser a geração de caixa, que é o EBITDA, né? E veja, né? Continuando falando sobre o D&I, a gente está falando sobre cada vez maior o alinhamento das estratégias de governança da transparência, porque imagina só, você vai lá, você investe numa empresa e, às vezes, aquele capital que você juntou boa parte da sua vida, você foi lá e investiu na empresa, né? Eu sou investidora. Então, só a gente sabe, né, o valor que a gente dá ao dinheiro, né? Só a gente não, né? Cada vez mais as pessoas. E aí você investiu tudo e aquela empresa ela não tem transparência, ou seja, muitas vezes ela não fala para onde o dinheiro foi, ela não coloca quais são as ações, ela não detalha um plano de ação, ela não mostra um demonstrativo de resultado. Então, por que você vai investir naquela empresa? Então, o ESG, ele continua, sim, sendo muito importante. Ele não sumiu, acho que é importante dizer, tá? Ele não sumiu, ele continua sendo importante. Clima organizacional positivo, ou seja, empresas onde você tem cada vez mais uma pluralidade, menos do que gostaria. Mas eu acho que é importante cada vez mais quando você coloca esse chapéu, justamente o chapéu da diversidade, da pluralidade, você traz mais opiniões. Mais opiniões. Isso é importante dizer. Opiniões não querem dizer que você tenha que viver dentro de um regime ditatorial, ou seja, só aquela opinião que vale. Mas a cultura da empresa, ela tem que estar aberta para você conseguir congregar todas essas opiniões e partir para o resultado. Porque, no fim, o que toda empresa quer é o resultado. O que toda empresa quer é o lucro. Então, vamos fechar com uma informação sobre isso, sobre o ponto ali, melhor desempenho financeiro, dado da consultoria Deloitte. Empresas com diversidade geracional e também de gênero lucram até 21% mais do que os concorrentes. Tá bom, isso. Né? É isso. Ou seja, compensa, vale a pena. Compensa. Continua acreditando.